Mais um protesto no Flamengo. José Boto na iminência da demissão, Pedrão. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Tu gosta? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e iniciamos, né, meus amigos? O mês, né? De março de 2026, desejo um mês de março aí abençoado para todos vocês aí, seguidores do canal, cada um na sua respectiva religião, porque olha, a gente já inicia com preocupação esse mês aí em relação ao Flamengo, em relação ao que está acontecendo no mundo. Eu vou lá para a Copa do Mundo, rapaz, enfim, né, não vou entrar aqui nos pormenores, mas que seja um mês muito bom para todos nós, que aqui a gente está para falar de crítica ao Flamengo, mas também de alegria nesse mundo que cada vez mais fica complicado. Mas olha, pessoal, o negócio é o seguinte, a diretoria do Flamengo tomou uma medida drástica, tá? Tomou uma medida drástica no que se diz respeito a preço de ingresso. Pois é, pessoal, o jogo contra o Madureira, teremos ingressos aí a partir da casa dos R$15, tá? Cara, eu entendo aqueles que tá vendo aí, tá na fase ruim, Pedrão, tacou o preço do ingresso lá embaixo, aí agora eles vão chamar o povão pro estádio. Olha, você tem razão nesse seu argumento, você tem razão. Só que, cara, é melhor diminuir o preço do ingresso do que persistir nesse preço do ingresso absurdo num jogo que vai ser segunda-feira, às 9 horas da noite, que não tem apelo nenhum. O Flamengo já ganhou o primeiro jogo por 3-0, o Flamengo já está na próxima fase do Campeonato Carioca e se não abaixar o preço do ingresso também, cara, a gente vai ver as arquibancadas todas vazias, né? Então é melhor baixar agora. Tem que ficar registrado, evidentemente, a situação da diretoria do Flamengo, né? Se estivesse na boa, se estivesse legal, talvez nem abaixaria como foi no primeiro jogo, que já não estava na boa, mas tinha ingresso, rapaz, na casa dos R$120 para um jogo, domingo, 8h30 da noite, sabe? 8h30 da noite contra o Madureira, e não sou especial por conta disso, mas eu já avisava aqui, ó, o público vai ser uma porcaria, porque essa porcaria dessa... eu me sinto até mal falar assim, porque tenho tantos amigos, tantos colegas, tanta gente boa. Quando eu me refiro, gente, à Rede Globo, eu não quero falar, sabe, das pessoas que trabalham lá, principalmente os repórteres. Tem um monte de gente boa lá, deve ter gente ruim também, mas enfim, eu conheço um monte de gente boa lá. Mas da alta patente lá é a gente que não tá nem aí pro futebol brasileiro, sabe? Botando jogo 8h30 da noite, 9 horas da noite, uma segunda-feira, que se dane, que se o estádio esteja vazio, enfim, eu fico pé da vida com esse tipo de situação, tá? Então, meus amigos, vamos avançando aqui, que tem mais coisa pra gente falar. O Flamengo, além de conseguir perder o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, que é um time de bairro, tá? Da Argentina, o Flamengo perdeu, vamos lembrar, a Supercopa para o Corinthians. Por que eu tô trazendo isso à tona de volta? Porque o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino, tá? No Campeonato Paulista. Pois é isso mesmo. Após passar dificuldade, quase ser eliminado para a Portuguesa, né? Teve que recorrer aos pênaltis e ao Neneca, a habilidade que ele tem de pegar pênalti. O Corinthians caiu para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista e o Flamengo conseguiu ser eliminado, porque, aliás, perder o título da Supercopa do Brasil para esse Corinthians aí. Então, cada vez mais as feridas do Flamengo, elas são
expostas aí, vai tacando álcool, vai ardendo e a gente vai ficando mais revoltado com a situação que passa naturalmente o Flamengo. Naturalmente não, né? Não é natural. E aí a gente tem aqui uma métrica do transfermarket.com, por exemplo. O Flamengo está empatado com o Mirassol na maior média de idade da Série A. A média de 29,3 anos. O top 5 também tem Fluminense, Chapecoense, Remo. Palmeiras registra a menor média de 24,9 anos. Outra coisa a se contestar, que será que para esse modelo de jogo específico do Felipe Luiz não tem que dar uma rejuvenescida no elenco do Flamengo, né? Para sustentar esse ritmo físico alucinante que ele quer implementar, de marcação alta aí. E é o que eu digo aqui, cara, não tem repertório, só joga dessa maneira, sabe? Cego, apegado às suas convicções ali, é meio com afetação que ele tem. Não, tem que jogar assim, todo jogo, porque, cara, o futebol não é assim. Muitas das vezes você tem que se adaptar ao contexto que a partida te impõe, o adversário acaba te impondo, assim como o Felipe já fez isso em outras oportunidades. Você teve aí Flamengo e Corinthians, né? Na Copa do Brasil do ano de 2024, semifinal, o Flamengo teve um jogador expulso, ele teve que adaptar a maneira do Flamengo jogar. Em outras oportunidades também isso acabou acontecendo, né? Enfim, eu acho que o futebol ele deve seguir por esse caminho. Você tem que ter a sua base sólida ali, mas tem que ter um repertório, né? Coisa que eu acho que o Flamengo não demonstra. É um time de uma nota só e acaba que os adversários anulam nesse ano, né? O Flamengo é o time a ser batido, já foi batido várias vezes, não é uma mentira isso, mas é o time que todo mundo olha e fala, ó, é o mais estudado. Você pode ter certeza, por parte dos nossos adversários, mas o nosso treinador parece que não se atenta a isso. Aliás, surgiu uma informação sobre um rumor, na realidade, sobre o suposto interesse do Palmeiras na contratação de Everton Cebolinha. Entretanto, esse fato é tratado, segundo o jornalista Mauro César Pereira, com indiferença internamente no Flamengo. Se existe de fato, segundo uma pessoa do Flamengo, é com o intuito de tumultuar, como fizeram com Bruno Henrique na renovação de contrato do jogador. Não, porque o Palmeiras quer contratar o Bruno Henrique, coisa e tal. O Flamengo renovou com o BH por 3 anos. Aconteceu com o Gabigol, aconteceu com o Pedro. De vez em quando isso acontece com o outro lado também, né? O Flamengo, lembra, o Dudu tava para renovar lá com o Palmeiras. O Flamengo tem interesse na contratação do Dudu. Bem que o Flamengo também dá uma tumultuada lá. É do jogo, é do futebol. Eles estão tentando tumultuar aqui e daqui a pouco o Flamengo vai dar o revide, vai acabar tentando tumultuar lá, porque eles não são imunes à crise, né? Em algum momento eles vão passar por uma crise, mas infelizmente nesse momento quem está passando por uma crise é o Flamengo. Então não existe nenhuma possibilidade do Flamengo negociar o Everton Cebolinha com o Palmeiras, não obstante a vontade do jogador de ir embora. A realidade é essa, ele não quer mais ficar no Flamengo em função das chances que rareiam para ele, né? Em função do comportamento do Felipe Luiz. Tivemos até declarações, né, após a partida diante da equipe do Lanús, né, do próprio Everton Cebolinha, né? E aí, a partir disso, já tivemos reações internamente no Flamengo em função do comportamento do Everton Cebolinha na zona mista pós-jogo na quinta-feira diante da equipe do Lanús. Zona mista essa que ele afirmou categoricamente que sairá do Flamengo no final do ano, quando o seu contrato termina. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, o ambiente no Flamengo ficou conturbado após Everton Cebolinha declarar que deixará o clube no final desse ano, quando encerra o seu contrato dia 31 de dezembro. As palavras do atacante desagradaram a diretoria, especialmente por ocorrerem logo após a queda de 2 títulos em apenas 20 dias. Como resposta, o clube criou um código de conduta para entrevistas e declarações de atletas. A partir de agora, os jogadores que causarem
polêmicas ou não consultarem a assessoria de imprensa antes de realizarem declarações públicas estarão sujeitos a multas. Olha, o Everton Cebolinha, realmente, ele, a partir dessa declaração, ele olha só para o próprio umbigo dele. Isso é verdade. Tá? Calma que eu vou falar de tudo, rapaz. Você já tá digitando. Eu tô digitando. Eu discordo, Pedro. Calma, pode discordar, tem problema nenhum aqui nesse canal, vocês sabem disso. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Ele olhou pro próprio umbigo dele. Por quê? Porque não pensou no momento do Flamengo e falar, pô, vou dar uma segurada aqui, porque eu só vou tacar mais gasolina. O negócio tá ali fervendo, vou tacar mais gasolina na situação. Né? Agora, eu entendo o Everton Cebolinha dar esse tipo de declaração, porque se eu não entender a declaração do Everton Cebolinha, eu vou estar sendo incoerente comigo mesmo. Porque eu sempre digo que nessa temporada o Everton Cebolinha, junto do Everton Araújo e alguns outros jogadores, são os mais injustiçados do elenco. Porque ele pode não fazer gol num jogo, não pode dar assistência num jogo, mas o cara gera jogo o tempo inteiro. O cara é o que tem mais finalizações com a camisa do Flamengo na temporada, apesar de não ter tantos minutos em campo. Apesar de, na primeira oportunidade que o Felipe Luiz tem de sacar o jogador do time, ele saca. A mesma coisa ele faz com o Everton Araújo, só que o Everton Araújo é um cara mais centrado, um cara mais inteligente, né, ali nas suas colocações. Enfim, ele segura um pouco mais ali, falar, um menino assim, um cara maravilhoso, o Everton Araújo. O Everton Cebolinha não, né? Tá pé da vida. E foi lá e falou, tava de cabeça quente ali, e falou mesmo, olha, eu vou embora do Flamengo, coisa e tal, né? Mas ele cumpriu o papel dele bem dentro do campo ali. Pode não ter feito a melhor, mas o cara se entrega, o cara corre, o cara fica puto mesmo, velho. O cara vai ficar revoltado mesmo, velho. De repente olhando só pro próprio umbigo. Então eu entendo ambos os lados, tá? Pelo menos nessa minha. E o Juninho segue fazendo gol lá no México, hein? Mais uma vez. Ah, não. Até esse momento já são 4 gols e 2 assistências do Juninho na Liga Mexicana de Futebol, que não é qualquer liga, não é molezinha. Ih, tranquilão, Pedrão, também tá jogando contra ninguém. Não é. Não é molezinha. O ex-atacante do Flamengo, em 8 jogos, já fez 4 gols e 2 assistências. E o Flamengo não tem atacante. Tem um que tá péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E foi prometido, não vamos negociar aqui o Juninho, mas a gente vai contratar um outro jogador para a posição. E cadê o outro jogador? Até agora não apareceu. E, pelo que a gente está vendo aí, possivelmente não vai aparecer, porque só tem até o dia 3, né, para realizar esse tipo de contratação. A não sei que tem algo bem engatilhado aí, contrate, né? Mas a gente sabe que no finalzinho da janela sempre tem aquele, né, aquele sprint final, mas enfim, até o momento isso não aconteceu, beleza? Vamos avançando aí, tem informação também sobre o técnico Felipe Luiz, mais uma vez, a falta de diálogo do Felipe Luiz, segundo o GE. Globo, incomoda o elenco que vê as conversas limitadas aos líderes Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandro. Apesar do controle do vestiário, o ambiente no CT em Urubu é visto como instável nesse momento de crise, que a gente não adianta a gente negar. Gente, é crise. É uma crise que tem que ser estancada. E talvez o estancamento dessa crise esteja numa conquista do Campeonato Carioca. É paradoxal isso, né? Porque a gente começa, porque não vale eu mesmo, problema não.
não vale nada, coisa e tal, mas sempre, mas eu deixava claro, falava, ó, mas isso está condicionado ao contexto. Se perder a Supercopa, a Recopa, o Carioca ganha peso, mas ao mesmo tempo também é um estancamento temporário. A ferida ela pode abrir a qualquer momento, porque é aquela casquinha ali que ela está acabando de nascer, né? Porque o Carioca vai ser, né, apenas uma casquinha de leve ali do estancamento. Agora, aí vai ter que trabalhar por fazer um brasileiro decente, vai ter que trabalhar por fazer uma Copa do Brasil, ou então uma Libertadores boa, né? Coisa que no passado não fez na fase de grupo, né? A gente precisa lembrar também dessa situação, tá? Minha galera, segundo Mauro César Pereira também, estão tentando conversar com o Felipe Luiz para que ele abra a mão das suas ditas teimosias, né? Eu acho que ele não vai acatar, que o Felipe é um cara que botou o negócio ali, mas é um cara inteligente também, ao mesmo tempo, que de repente pode, porra, tô errado, não tô errado. Porque, cara, tem que ter... Meu irmão, é o que eu falo aqui. Você não precisa, sabe, ser um grande... igual os grandes pensadores da Grécia Antiga, ser um Aristóteles, ser um Sócrates, ser um Platão que faz uma pose assim, sabe, para refletir. Não, velho. Hoje em dia, rapaz, você tá ali soltando-lhe o Barroso, tá dando uma barrigada ali. Você tem como ter uma reflexão, Felipe Luiz. Você para ali, você abre um jornal, sei lá, você faz celular, né? Mano, eu acho que eu tô fazendo merda. Porra, velho. Pela madrugada, rapaz. Esse cara é inteligente, rapaz. Faz pra gente aí, meu filho. Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui. Torcida jovem do Flamengo foi até a festa do Everton Araújo atrás de Plata e Carrascal. E um dos integrantes da torcida disse: enquanto os jogadores não atenderem a gente, vamos buscar até o inferno. Eles têm treino amanhã. Disse uma pessoa que eu não sei quem foi, mas está aqui no vídeo do Wesley Ramon. Que, aliás, o Wesley Ramon tá em todas aí, gravando sempre. Parceiro Wesley Ramon. Mas sobre mais um protesto, né? Enfim, da torcida do Flamengo, agora é encabeçado pela torcida jovem do Flamengo, que também esteve lá no CT, em Urubu, a fim de realizar protesto. A raça rubro-negra estava presente também, enfim, entre outras torcidas na oportunidade, no Ninho do Urubu, mas pelo que eu vejo aqui no vídeo, lá no Everton Araújo, apenas a jovem estava presente. Se alguma outra torcida estava presente, eu não sei, tá? Pessoal, o Boto tá pressionado também, Pedrão? Pois é, o português, assim como o técnico Felipe Luiz, foi alvo de protesto de torcedores na porta do CT Ninho do Urubu. Da mesma forma que o treinador, o diretor executivo de português, foi alvo dos protestos também. O GE apurou que Boto continua prestigiado na direção. O português é o homem de confiança de Bap, que escuta sobre qualquer coisa relacionada ao futebol. E na última sexta, diante da seguinte perda, a Supercopa Sul-Americana, enquanto o elenco estava de folga, o diretor teve uma longa reunião com o presidente do CT, como divulgado inicialmente pelo jornalista Mauro César. Apesar disso, o dirigente não é unanimidade dentro do CT do Urubu. Muita gente, inclusive jogadores, reclama da forma como ele se comunica. A decisão por hora é pela continuidade do trabalho de Felipe Luiz, que comandou normalmente o treino na representação no último sábado, apesar do clima pesado. Segundo ouviu a reportagem de jogadores, o fluxo segue e a preparação já começou para enfrentar o Madureira. Boto não apareceu para falar com a imprensa no Maracanã ou para botar coletiva. Isso foi comparado com o Marcos Braz, que nesse momento, bem ou mal, aparecia. Tá na corda bamba o seu Boto aí também, hein? E eu já venho falando do Boto, ó. Há muito tempo você sabe disso.
Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.